A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 179º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 12 e 13 do livro 2 de Reis e 2 de Crônicas, capítulo 24. A inspiração do dia. Reinado de Joás e reinado de Joacás. No capítulo 12 destaca o versículo 20. Feriram Joás. A conspiração contra Joás ocorreu por ele rejeitar ao Senhor, começar a adorar outros deuses e matar o sumo sacerdote Zacarias. No capítulo 13 destaca o versículo 14. Eliseu estava doente. Eliseu, através de quem Deus realizara muitos milagres grandiosos, morreu de uma doença fatal. A realidade nos ensina que grandes homens de fé às vezes morrem de doença, inclusive aqueles que antes exerceram o ministério de cura divina. Entre as consequências da queda de Adão e de Eva estão a enfermidade e a morte. Ninguém está isento delas. No versículo 14 destaca o carros de Israel e seus cavaleiros. O rei Joás reconheceu que Deus de Eliseu era o verdadeiro defensor de Israel. Joás sabia que com certeza que a força e a proteção de Israel findariam com a morte de Eliseu. Em qualquer tempo que faltar a palavra profética para o povo de Deus, a decadência espiritual e a apostasia, sem dúvida, vão surgir. Nos versículos 17 e 18, para o Oriente, a flecha. O ato de atirar uma flecha para o Oriente, isto é, a área denominada pela Síria, era uma predição simbólica que Israel se livraria da opressão da Síria. Era um sinal de que Deus guardaria Israel. Ao bater no chão com a flecha, apenas 3 vezes, o rei Joás demonstrou que não tinha zelo, dedicação e fé necessária para o Senhor cumprir sua promessa. Daí ele não derrotaria completamente os sírios. E por fim, no versículo 21, tocando o morto, os ossos de Eliseu reviveu. Eliseu morreu e foi sepultado. Mas, mesmo lá na sepultura, Deus manifestou o seu poder e deu testemunho do caráter de Eliseu com o profeta que vivifica. Este milagre sugere que a influência de uma pessoa que anda com Deus não cessa automaticamente com a sua morte, mas que depois disso poderá ser um manancial de vida espiritual para outros. Em 2 de Crônicas, capítulo 24, destaca o versículo 14. Sacrificaram holocaustos. Os primeiros sacrifícios foram oferecidos a Deus após Adão e Eva pecarem. A partir de então, vários tipos de sacrifícios foram determinados para que o povo de Deus entendesse a gravidade do pecado e a importância da adoração a Deus. Além do holocausto aqui mencionado, Deus requeria o sacrifício pelo pecado, o sacrifício pela culpa e o sacrifício pacífico. O mais importante na oferenda de um sacrifício a Deus era um coração sincero, trazendo perante ele o melhor que o ofertante possuía. No livro de Malaquias, Deus repreendeu o povo porque estava oferecendo animais doentes ou defeituosos. No versículo 19 destaca: enviou profetas entre eles, mas eles não deram ouvidos. Segundo o antigo concerto, Deus enviou profetas para admoestar o seu povo a ser fiel e a viver segundo os preceitos do concerto. Segundo o novo concerto, os profetas e suas mensagens continuam sendo fundamentais à vida da igreja. Desprezar ou rejeitar os verdadeiros profetas de Deus trará morte espiritual à igreja. No versículo 20 destaco: o Espírito de Deus revestiu a Zacarias.
O Espírito Santo veio sobre Zacarias, e este desmascarou e repreendeu o pecado de Joás e dos líderes de Judá. Convencer do pecado é obra primordial do Espírito Santo. Muitas vezes, por meio de um porta-voz santificado como Zacarias, o Espírito revela o pecado para conduzir os culpados ao arrependimento. E por fim, o versículo 21. E o apedrejaram. Zacarias foi o primeiro profeta em Judá, do qual está escrito que foi martirizado. Foi morto por ser leal à verdade e aos caminhos retos de Deus, e por testificar contra a apostasia do rei e do povo. Jesus referiu-se a seu martírio e ao castigo da parte de Deus contra a geração daquele tempo. Jesus disse que o sangue de Zacarias era justo porque o profeta permaneceu fiel a Deus, quanto a maioria abandonaram os seus caminhos. Zacarias foi morto entre o altar e o templo, isto é, na parte mais sagrada do pátio dos sacerdotes. A rejeição por Israel das palavras dos profetas de Deus acabou resultando na destruição do próprio povo e na sua rejeição por Deus. Que a leitura de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal em que você aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.